E aí, novatos e novatas nerds, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Novato e, galera, não esquece de deixar um like aqui no vídeo, tá? Não sai desse vídeo sem deixar um like. Eu tô começando uma série hoje com vocês e é muito importante que vocês acompanhem essa saga, porque serão, no mínimo, 95 vídeos dessa saga, porque são 95 edições que eu colecionei até agora. Talvez ela se estenda depois, porque talvez eu faça a coleção da parte clássica também. Porém, vai ser no mínimo 95 vídeos, então é muito importante que vocês interajam com esses vídeos para eles ganharem relevância e para me entender também que vocês estão gostando do conteúdo. Enfim, que vocês estão gostando não, porque esse é o primeiro vídeo, mas eu espero que vocês gostem, tá? Se inscreva no canal caso não seja inscrito, caso seja novo por aqui. E também não esquece de ativar o sininho do YouTube para ele te avisar quando eu lançar um vídeo novo. Eu pretendo lançar um vídeo por semana dessa saga da Salvat, mas eu tô falando antes de falar do que se trata, né? A gente vai falar sobre essa coleção que vocês estão vendo aqui atrás de mim, ó, que é a coleção oficial de graphic novels da Salvat. Capa preta, tá? Começando aqui com a número 1 hoje, que é Homem de Ferro, o Demônio na Garrafa. Cara, vamos lá. Primeiro vamos falar sobre a qualidade dessas edições da Salvat. E galera, vou te falar que assim, eu fiquei surpreso quando eu comecei a ler. Quando eu peguei essa coleção, eu peguei ela praticamente 60 volumes de uma vez. Se não me engano foi 60 ou 63 volumes de uma vez eu peguei. De um cara que estava vendendo a coleção dele, estava se desfazendo dela. E eu não tinha lido a maioria dos títulos. Se não me engano, eu tinha lido um título só do Homem-Aranha. E, cara, eu vou te falar que eu comecei a ler e eu me surpreendi com a qualidade dessas edições, porque elas todas são capa dura, obviamente, formam a lombada, o desenho que vocês estão vendo e tal, mas não é esse o principal atrativo dessa coleção, tá? Todas elas vêm com essa guarda vermelha, então eu não vou mostrar isso em todos os vídeos dessas edições, porque seria somente repetição. Olha, a guarda aqui novamente, na parte de trás, vem com o desenho na lombada, obviamente, que eu já falei com vocês, só que ela contém vários extras, em várias edições, assim, não são todas que tem extras, tá? Mas tem uns extras que são de texto, que eu adoro, eu particularmente adoro ler esse tipo de material, porque ele traz várias coisas, assim, várias curiosidades que a gente não tá antenado e a gente às vezes não teria contato, porque são coisas que aconteceram lá no passado, quando essas edições saíram pela primeira vez, e às vezes falando sobre elas diretamente, falando sobre as edições, às vezes falando sobre a época, sobre momentos políticos, ou às vezes falando até sobre os autores, sobre os desenhistas. Eu particularmente adoro essas curiosidades, adoro saber como foi feita as edições, como que era a produção da Marvel naquela época. Então, assim, para mim é muito bom ler isso e esse tipo de material. Bom, essa daqui, Homem de Ferro, o Demônio na Garrafa, é o volume 1, como eu disse, escrita por David Michelinie, desenhada por John Romita Jr. e Carmine Infantino. Lá no final, nesses extras, como eu disse para vocês, eles falam até onde que cada um desenhou durante essa série, que na verdade, assim, vamos falar a verdade, que isso daqui não seria coleção de graphic novels, mas sim de arcos de personagens, mas enfim, né? É o nome que eles quiseram dar, porque é tudo compilado aqui. Talvez uma única coisa que eu tenha para reclamar, que como essas edições elas saíram são várias edições compiladas numa só, talvez o que eu tenha para reclamar é a repetição, sabe? Porque você antigamente tinha mania de, na revista, vamos supor, lançava a revista 1, na revista 2, na revista seguinte,
eles tinham mania de dar um prequel da história, do que aconteceu na edição anterior, antes de começar a contar aquela edição. Então isso daqui foi mantido em todas as edições, mesmo compiladas aqui, sabe? Então, tipo assim, você tá lendo uma história, porque são várias histórias que fecham o arco, você tá lendo uma história e de repente pula para a próxima história, vamos dizer assim, ó, e aí ele mostra novamente tudo que aconteceu naquela outra edição para depois continuar a história. Como se fosse aquelas séries que mostram anteriormente em tal série, em tal episódio, aí vai mostrando tudo que aconteceu e aí começa a série, entendeu? É basicamente isso. Bom, história do Homem de Ferro. Essa história aqui, ela é muito importante pro personagem, porque basicamente foi a partir dessa história que eles pegaram, assim, mais a humanidade do Homem de Ferro, do Tony Stark, sabe? Eles exploraram mais as fraquezas humanas do Tony Stark mesmo, porque o Demônio na Garrafa, na verdade, é a última história desse arco. Só que vem acontecendo várias coisas antes dessa história que vão derrubando ele mesmo, sabe? Vão acontecendo várias coisas ruins com o Homem de Ferro e com o Tony Stark, com a imagem, né, do Tony Stark, que vão deixando ele para baixo, ele vai se afundando cada vez mais na bebida e, querendo ou não, isso se torna um problema até que no final estoura esse problema. E é claro, não vou contar para vocês o desfecho, vocês têm que ler para saber. Mas assim, é um arco muito interessante, que traz um aprofundamento mesmo no personagem. E nessa época, o Tony Stark e o Homem de Ferro não eram a mesma pessoa, entre aspas. O Homem de Ferro funcionava como se ele fosse o guarda-costas do Tony Stark. Apesar disso ser ridículo, né? Como que alguém nunca pensou que o Tony Stark e o Homem de Ferro não estando no mesmo lugar, como que ele vai ser o guarda-costas do Tony Stark, né? Não faz nem sentido, mas tudo bem. Antigamente a gente releva esse tipo de coisa. Então, assim, no começo mostra uma luta dele com o Namor. O Namor aparece aqui nessa edição, nessa história, e ele não é tão importante assim para a história, é mais para ter um momento ali de ação e tal. E o vilão, assim, cara, ser sincero, assim, o vilão é meio que bem um coadjuvante mesmo na história. Ele não é importante para a trama, ele causa alguns estragos que levam o Tony Stark a entrar, né, nessa da bebida, a ficar embriagado o tempo todo e tal, a virar um alcoólatra. Mas não é o principal, o vilão não é o principal motivo disso, não é só esse o motivo de acontecer o que acontece, mas é uma história interessante. Porém, eu não diria assim que ela é extremamente datada, mas ela é um pouco datada, é meio que você tem que ler a história como se você estivesse vendo um filme antigo de super-herói mesmo, sabe? Quando tem o narrador falando tudo que está acontecendo e tal. É bem assim, então tem bastante texto. Mas essa daqui, pelo menos, eu não achei cansativa, igual uma outra que eu vou falar, mas em outro vídeo para vocês. Então fica a recomendação, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o personagem. Ele provavelmente eles tiraram muito disso daqui para fazer o personagem que a gente conhece do MCU, porque é bem parecido assim a personalidade dele aqui com o personagem do MCU, que todo mundo não, né, porque tem gente que não vai gostar, mas que a grande maioria adora, inclusive a minha esposa, porque é o personagem preferido dela. Então, assim, tem muito dele aqui nessa HQ, e fica a minha recomendação para vocês. É uma história ótima, o desfecho nem tanto, mas na época que foi feita, cara, tipo, tinha continuações além dessa, sabe? Não acaba aqui. A Marvel, vocês sabem que, tipo assim, o intuito da Marvel é sempre uma história levar a outra, uma história levar a outra e tal e tal. Tem arcos fechados também, né? Tem arcos que são feitos por certos artistas
que eles meio que ignoram tudo que aconteceu e partem uma nova história a partir dali, mas meio que essa daqui deixa um final em aberto. Eu acredito que proposital, pela época, como eu estou dizendo, por conta desse lance de que tem que deixar um final em aberto para o próximo trabalhar em cima disso e tal, e já ter meio que um lore construído em volta do personagem para ele dar continuidade, tá certo? Então foi isso, volume 1 da coleção de graphic novel da Salvat, Homem de Ferro e o Demônio na Garrafa. A gente se vê no próximo vídeo. Falou? Valeu!